primeiro livro de Samuel, no capítulo 22. Primeiro Samuel, capítulo 22. Nós vamos ler a partir do versículo 20 até o final deste capítulo. Primeiro Samuel, capítulo 22, a partir do versículo 20. Amém, irmãos? Amém. Assim nos diz a palavra do Senhor. Porém escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu para Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomeu, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte, também procurará a tua, pois estará a salvo comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Senhor Deus, estamos diante da tua palavra. Senhor, visita nosso coração, fala conosco. Senhor, nós temos a necessidade de ouvir a tua voz. Oramos a ti no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, essa passagem no livro do profeta Samuel, ela é muito interessante porque ela se assemelha à nossa vida nos dias de hoje. A palavra conta a história do rei Davi, né? Ele estava fugindo de Saul e ele chega até uma caverna e ali Davi se esconde nessa caverna. E a palavra registra que as pessoas que estavam em aperto, endividados, né, que estavam angustiados, essas pessoas vão até aquela caverna e ficam ali com Davi. Ali elas encontram segurança, tudo que elas precisavam, ela encontra ali, junto com Davi, escondido naquela caverna. É justamente a nossa situação. Nós procuramos estar aos pés do Senhor porque nós temos as nossas necessidades, muitas vezes em aperto, muitas vezes em dificuldades até mesmo financeiras. Não que nós procuramos ao Senhor para resolver esses problemas nossos, mas Deus é poderoso para resolver todas as nossas necessidades, para suprir as nossas necessidades. E nós procuramos ao Senhor por isso, porque somos necessitados. E na presença do Senhor, nós encontramos segurança. Aquilo que era a nossa necessidade, Deus então começa a suprir a nossa necessidade. E nós podemos dizer assim como Davi dizia: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A ovelha, ela tem necessidade de estar ao lado do pastor. Nós, como ovelhas do rebanho do Senhor, nós precisamos estar junto do nosso pastor, o sumo pastor, o Senhor Jesus. Ele é o nosso pastor. É Ele que nos traz segurança, é Ele que nos conduz às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Na presença do Senhor, nós encontramos tranquilidade, paz. E aquele povo que estava em aperto encontrou tudo isso junto com Davi, ali escondido naquela caverna. Mas a palavra registra então este momento em que Abiatar, que era um dos filhos dos sacerdotes, ele é o único sobrevivente de uma matança que o rei Saul proporcionou naqueles dias. Saul, perseguindo Davi, chega até ali, aquela comunidade onde estavam ali os sacerdotes, e falam: por que vocês não denunciaram Davi a mim? Né? E pede aos seus guardas que matem todos os sacerdotes. E os guardas, tementes a Deus, eles não obedecem a Saul. Então Saul chama esse chefe dos pastores, chamado Doeg, e dá a ele a ordem: mate todos os sacerdotes, matem todos. E depois também matou toda aquela comunidade ali. Mas Abiatar, ele conseguiu escapar, foi o único sobrevivente. E ele vai até Davi,
Assim também a nossa vida, quando nós conseguimos escapar das situações que nos cercam, o nosso refúgio seguro é aos pés do Senhor Jesus, o nosso pastor. É para Ele que nós corremos quando nós temos essa necessidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Abiatar, ele relata a Davi tudo o que aconteceu, como tinha acontecido, como ele tinha fugido. E Davi, ele assume a responsabilidade daquele ato, daquilo que tinha acontecido. Meus irmãos, quando nós vamos aos pés do Senhor, o Senhor Jesus assume a responsabilidade de tudo que nos acontece. O Senhor Jesus assumiu os nossos pecados. O pecado que era meu e seu, o Senhor Jesus assumiu para si e levou esses pecados e cravou na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Toda a minha luta, toda a minha fraqueza, a minha necessidade, o Senhor Jesus tomou para si. E Davi, ele faz da mesma forma: a culpa é minha. Meus irmãos, o Senhor Jesus não tinha culpa quando subiu à cruz do Calvário, quando ele foi condenado à morte. Nenhuma culpa ele tinha, mas ele assumiu a nossa culpa. Ele assumiu a nossa culpa. Não tinha pecado, mas assumiu o nosso pecado. E o nosso pecado foi lançado sobre os seus ombros. E ele levou todos os nossos pecados. E ali na cruz do Calvário, ele pôde garantir perdão para as nossas vidas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abiatar chega diante de Davi. E Davi então assume a culpa de tudo que tinha acontecido. E Davi então faz uma proposta para Abiatar. Fala: fica comigo e não temas. Meus irmãos, essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Fica comigo e não temas. Se nós estivermos junto com Deus, se nós estivermos junto do Senhor Jesus, nós não temos nada a temer. Amém. Glória a Deus. E o desejo de Deus é que nós estejamos ao seu lado. A palavra de Deus para as nossas vidas nesta noite é essa: fica comigo e não temas. Aqueles que estão distantes do Senhor, que muitas vezes confiam na força do seu braço, que muitas vezes confiam no seu poder econômico, esses têm por que temer, porque tudo isso passa. Mas aqueles que estão ao lado do Senhor Jesus não têm nada a temer, porque nosso Deus é poderoso. Glória a Deus. Ele é o Deus forte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fica comigo e não temas. É o conselho de Deus para as nossas vidas nesta noite. O desejo de Deus é que nós estejamos ao seu lado. Hoje nós cantamos um louvor, que diz que a minha alma anseia por Deus. Nós ansiamos em estar na presença de Deus. E assim também Deus ansia que nós estejamos aos seus pés. Porque quando nós estamos aos pés do Senhor, nós não temos nada a temer. Amém. Porque nosso Deus vence todas as batalhas por nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Porque quem procurar a minha morte, também procurará a tua. Meus irmãos, havia sobre a vida do homem uma sentença de morte. Todo homem. A palavra de Deus diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em outro texto diz que o salário do pecado é a morte. Essa é a palavra de Deus para o homem. Todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Havia então uma condenação de morte sobre a nossa vida. E agora Jesus vem e retira essa condenação de morte da nossa vida e assume a nossa morte. Assim como Davi fez com Abiatar, com aquele sacerdote. Quem procurar a minha morte também procurará a tua. A sentença de morte que havia sobre a nossa vida, Jesus tomou sobre si. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós que aceitamos o sacrifício do Senhor Jesus, agora nós podemos dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, o melhor lugar para nós estarmos é ao lado do Senhor Jesus. Amém. Primeiro, porque nós temos segurança. Fica comigo e não temas. Nós não temos nada a temer. Depois, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A condenação do pecado também o Senhor Jesus tira de nós.
quando nós estamos ao seu lado, quando nós estamos com o Senhor. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a concupiscência da carne, mas segundo o Espírito. Meus irmãos, Deus tem nos chamado para andar segundo o Espírito. Se nós dizemos que vivemos em Espírito, andemos em Espírito. Deus tem nos chamado para andar em santidade. Para andar com Deus, para estar ao lado de Deus, nós precisamos ser separados deste mundo. Nós não podemos ser amigos do mundo. A palavra de Deus diz que aquele que é amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Então, para nós estarmos ao lado de Deus, nós precisamos ser santos, separados deste mundo. E Deus tem nos chamado a isso. Deus tem nos chamado para estar ao seu lado, para sermos separados deste mundo. Este é o grande desejo de Deus para a vida do homem, que nós sejamos separados do mundo, mas que nós estejamos ligados a Deus, que nós estejamos junto com Deus, para nós podermos usufruir de todos os benefícios que a sua presença nos traz. E a palavra nos diz: pois estarás a salvo comigo. No início, nós falamos de segurança. Fica comigo e não temas. Nós não temos medo quando nós estamos ao lado do Senhor Jesus. Medo da pandemia, nós não temos. Claro que temos os nossos cuidados. Claro que nós obedecemos às autoridades, mas a nossa vida está na mão de Deus. Nós não tememos, porque Deus está conosco. Mas agora no final, Deus está falando de salvação. E estarás a salvo comigo. Meu irmão, o que nós mais precisamos é de salvação. Salvação é estar com Deus na eternidade. Porque tudo que nós passarmos aqui neste mundo é passageiro. Paulo, ele diz que é uma breve e momentânea tribulação, mas a vida com Deus é eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós não podemos comparar as lutas que nós passamos aqui, as dificuldades, os apertos, as dívidas às vezes, nós não podemos comparar com aquilo que está proposto para aqueles que estão junto do Senhor Jesus, para aqueles que andam segundo o Espírito. A nós nos está proposto uma vida eterna ao lado do nosso Deus. E o desejo de Deus é que nós estejamos com Ele ali. Jesus entregou a sua vida para que nós estejamos ali. Deus enviou o seu Filho a morrer por nós, pecadores. A palavra nos fala que nós éramos inimigos de Deus, mas Deus enviou o seu Filho para que um dia nós estivéssemos com Ele na eternidade. Assim como um dia Deus esteve ao lado do homem, a palavra nos fala que toda tarde Deus descia para estar com o homem, para conversar com o homem. Agora Deus quer resgatar esse homem para a sua presença e nos dá o Senhor Jesus para morrer por nós, para fazer novamente esta ligação que o pecado do homem desfez. O pecado do homem criou esse abismo entre o homem e Deus, mas o desejo de Deus sempre foi esse, que nós estejamos sempre aos seus pés, sempre junto de Deus. Conselho de Deus para as nossas vidas: fica comigo, fica comigo. Meus irmãos, nós podemos estar em qualquer lugar, nós poderíamos estar longe de Deus, mas um dia nós aceitamos esse chamado de Deus, e Deus refaz esse chamado a todo momento na vida do homem: fica comigo. É o desejo de Deus. Embora os homens queiram estar distante de Deus, embora o mundo procure estar longe de Deus, mas Deus sempre refaz esse chamado: fica comigo. É o grande desejo de Deus que nós estejamos ao seu lado. Fica comigo e não temas, porque na presença de Deus nós encontramos segurança, encontramos paz, encontramos todas as nossas necessidades supridas e muito mais que isso, encontramos salvação eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois estarás a salvo comigo. Salvação é só com o Senhor Jesus. Ninguém mais pode propor salvação ao homem, mas Deus, Ele propõe salvação. E Ele é poderoso para nos salvar.
Nenhum nome debaixo do céu, sobre a terra é dado pelo qual devemos ser salvos. Somente pelo nome do Senhor Jesus. Salvação é só com o Senhor Jesus. Estarás a salvo comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos chama a estar com Ele. É maravilhoso estar na presença de Deus. É gostoso estar na presença de Deus. Por isso é que nós cantamos: a minha alma anseia estar com Deus. Davi, ele sempre dizia, né, o próprio Davi aqui do texto, ele sempre dizia: a minha alma tem sede do Deus vivo. Né? Em outro texto ele diz: assim como a corça suspira pelas correntes d'água, assim também suspira a minha alma por ti, ó Deus. A nossa alma quer estar na presença de Deus. E Deus nos chama a estar com Ele, a estar com Ele. E fica comigo e não temas. É o conselho de Deus para as nossas vidas. Que nós possamos aceitar esse convite, estar com Deus, estar sempre com Ele, separado, santificado a cada dia mais, pelo sangue que foi derramado em nosso favor. Nós fomos lavados e remidos por esse sangue, para estarmos na presença de Deus. Para nós chegarmos ali somente pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Somente por esse poder. Porque para estarmos na presença de Deus, precisamos ser santificados, lavados e remidos por esse sangue. E o Senhor, Ele nos proporcionou isso, quando subiu à cruz do Calvário e derramou por nós o seu sangue. Assumiu toda a nossa culpa, Ele levou sobre si os nossos pecados. E ali Ele pagou a nossa dívida. Aqueles que eram endividados e chegaram diante de Deus, Jesus pagou a nossa dívida. Nenhum preço Ele nos cobrou, mas Jesus pagou um alto preço para comprar cada um de nós, porque a nossa dívida era muito alta para com Deus, a dívida do pecado. E todos que eram endividados chegaram a Davi, ali eles estavam em segurança. E nós, com a nossa dívida do pecado, quando nós chegamos a Deus, nós recebemos o perdão dessa dívida, porque Jesus já pagou por nós um alto preço. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Essa é a palavra de Deus para todos nós. Fica comigo e não temas, porque estarás a salvo comigo. É a grande palavra, é a grande mensagem de Deus para os nossos dias. Fica comigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus.